Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Todos sabemos que Jesus nasceu de Maria, e é verdade, mas muitos também acreditam que Jesus ainda não existia e a sua existência passou após o seu nascimento, após o Espírito Santo ter concebido Maria e ali ela ter engravidado por meio da obra do Espírito Santo. E ali, a partir daquele momento, passou a existir o Senhor e Salvador das nossas vidas. E muitos acreditam assim. Só que o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele sempre existiu. Ele sempre esteve presente, antes mesmo da criação do mundo. E ele fez parte dessa arquitetura que o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus, arquitetaram. E eu gostaria de mostrar alguns textos na Bíblia mostrando que Jesus sempre existiu. Ele estava no princípio com Deus e ele era Deus. Então, o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, ele se encontra no livro de Gênesis, ali na criação do homem. E o texto ele se encontra no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, nesse texto aqui, mostra que na criação havia dois seres. Quem era? Porque Deus disse aqui, façamos. Diz façamos, está mostrando que há mais de dois seres. Façamos a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então ali Deus estava combinando como seria feito o homem. E a Bíblia diz que o homem seria feito à imagem e semelhança deles. E outro texto que deixa mais claro que Jesus ele sempre existiu, ele estava no princípio, se encontra ainda no livro de Gênesis, ali no capítulo 11, no versículo 7. Ali mostra a construção da Torre de Babel. E ali quando Deus foi confundir as línguas, Deus disse, vinde, no versículo 7, vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Ali nesse texto há um relato de mais um convite, vinde, desçamos. Desçamos ele está no plural, mostrando que ali tinha mais de uma pessoa. Ou seja, Jesus ele participou desse plano, no plano da fundação, da construção do mundo e também do ser humano. E também ali quando confundiu as linguagens lá na Torre de Babel e as pessoas passaram a falar em outras línguas. Mais um texto que deixa mais claro, que irei compartilhar com vocês, ele se encontra em João. Hoje nesses dois versículos não fala especificamente no nome de Jesus, porque no primeiro texto da Bíblia, no livro de Gênesis, fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a gente pode entender que era Deus e o Espírito Santo. Mas esse texto que irei compartilhar com vocês deixará mais claro ainda que Jesus ele estava no princípio da criação. E esse texto ele se encontra no livro de João, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Então, meus amigos, aqui está falando que no princípio o verbo significa palavra, autoridade. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e diz aqui que o Verbo era Deus, ou seja, a palavra era Deus. Se a gente trocar esse texto, Verbo, por Jesus, fica mais ou menos assim: no princípio era Jesus e o Verbo e Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Então
Aqui está mostrando que Jesus, ele estava no princípio com Deus. E no versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas a Bíblia não dá autoridade da gente trocar alguma coisa ou acrescentar. Mas, para mostrar a vocês que eu não estou trocando à toa esse texto verbo por Jesus, a gente pode ler ainda nesse mesmo capítulo 1 de João, no versículo 14, mostrando que o verbo é Jesus, e diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amigos, este versículo 14 deixa mais claro que o verbo era Jesus, e ele se fez carne e habitou entre nós, e a imagem dele era como o Filho unigênito do Pai. Então, esses textos nos esclarecem que Jesus, ele sempre existiu, ele estava no princípio da criação, e ali depois que o homem caiu, que o homem pecou, ele disse a seu Pai que iria se fazer carne e habitar entre nós, e ali ia dar sua vida, pagar o preço por cada um de nós. Então, meus amigos, ele não é somente o nosso Criador, mas também ele é o nosso Senhor e Salvador. Que Jesus te abençoe e te guarde, meu amigo. E que você não se esqueça, Jesus Cristo é o caminho e a Bíblia Sagrada é o seu guia. Até a próxima.